Me dê abrigo e serei sua para sempre. O fazendeiro viúvo pegou sua mão e fez isso. Você já imaginou como era a vida nos tempos antigos, lá no sertão brasileiro do final de 1800, quando uma simples porta aberta podia mudar para sempre o destino de duas almas? Pois hoje, você vai acompanhar uma história que começa com um pedido desesperado, um pedido que nenhum homem daquele tempo estava preparado para ouvir. O sol caía pesado sobre a terra rachada quando Lívia, uma jovem branca, linda, completamente exausta, surgiu na entrada da fazenda. Mas não caminhando, ela caiu de joelhos, tremendo, com o rosto molhado de lágrimas. Por favor, me dê abrigo, eu imploro. E do outro lado daquela porta estava Cauê Brandão, o fazendeiro viúvo mais respeitado e mais fechado de toda a Vila Esperança. Um homem forte, musculoso, marcado pela dor, mas que nunca imaginou que a vida o colocaria diante de algo assim. A expressão dele mudou. Ele não sabia. E você também não imagina o que aconteceu no final dessa história. Quando a verdade veio à tona, foi algo que deixou até os mais antigos do sertão sem palavras. Fica comigo até o final, porque o que essa mulher revelou vai te deixar em choque. Agora me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo essa história? O ano era 1898 e o sertão ao redor de Vila Esperança parecia carregar nas sombras tudo aquilo que o tempo não conseguiu curar. A terra vermelha se espalhava pelo horizonte, misturada ao vento seco que assobiava pelos arbustos retorcidos. Era um lugar bonito e duro ao mesmo tempo, onde cada homem e cada mulher tinham uma história marcada na pele. Foi nesse cenário que Cauê Brandão, um fazendeiro jovem, forte, de braços largos e olhar cansado, reapareceu depois de uma manhã trabalhando no curral. A camisa de algodão colada ao peito deixava claro o tipo de vida que levava: árdua, solitária e sem espaço para sonhos. Desde a morte da esposa, ele evitava qualquer aproximação mais profunda com quem quer que fosse. Assim que chegou à varanda da casa grande, Cauê limpou o suor do rosto e olhou ao redor, como fazia sempre. Não por medo, mas por costume de quem aprendeu a viver atento. A fazenda era silenciosa demais, como se guardasse luto junto com ele. Foi então que, ao longe, ele percebeu algo estranho. Uma figura caminhando devagar, tropeçando entre a poeira. Passos fracos, cambaleantes. Ele franziu o senho. Quando a forma chegou mais perto, ele viu. Era uma mulher, jovem, branca, vestida com roupas gastas, como quem já tinha enfrentado dias de sol sem descanso. Cauê murmurou para si mesmo: quem será essa cristã andando sozinha por aqui? A mulher parou a poucos metros da porta. Os olhos marejados, a respiração curta. E então, faltando forças, ela caiu de joelhos. Não havia dramatização ali. Era desespero real. Ele deu um passo à frente, surpreendido. Moça, você tá bem? A jovem ergueu o rosto devagar. Era Lívia, embora ele ainda não soubesse o nome. O rosto dela estava marcado por lágrimas recentes, mas também por uma beleza que, apesar do sofrimento, chamava a atenção. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo, segurou o peito e, com o pouco de força que restava, pediu: por favor, me dê abrigo. Só por hoje. Eu imploro. Cauê ficou imóvel por alguns segundos. Nunca gostou de ter estranhos na fazenda, mas aquela mulher, algo nela, mexeu por dentro. Talvez fosse a fragilidade, talvez fosse o mistério no olhar. Levante-se devagar, ele disse, estendendo a mão para... Aqui não se nega água nem sombra a ninguém. Lívia segurou a mão dele, trêmula. Ele sentiu a pele fria, o medo e também algo que não sabia explicar. Como se aquele toque fosse o começo de algo que ele não estava pronto para entender. Enquanto ela se apoiava nele, os olhos dela percorreram o terreiro vazio, as janelas fechadas, o silêncio pesado da casa. Você mora aqui sozinho? Perguntou ela, ainda com dificuldade. Cauê respirou fundo antes de responder. Moro, já faz tempo. Percebeu, pelo tom,
que havia dor ali, uma dor que não precisava de palavras. E assim, sem saberem, duas pessoas feridas estavam dando o primeiro passo para uma história que mudaria os dois, mas que naquele momento ainda era apenas o encontro de duas almas cansadas do mundo. Um sertão vasto, uma casa marcada pelo passado e uma mulher de joelhos à porta. Foi assim que tudo começou. Cauê ajudou Lívia a entrar, mas não passou da soleira. Ele caminhou até o fogão a lenha, encheu um copo de água fresca e entregou a ela sem tirar os olhos de cada gesto. Era evidente que a presença daquela mulher mexia com ele, não da forma leve e bonita que um homem costuma sentir, mas de um jeito desconfiado, atento, quase defensivo. Lívia tomou a água devagar, as mãos trêmulas. Obrigada. Eu realmente não tinha mais forças, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Cauê cruzou os braços e encostou na parede. Moça, essas terras são afastadas. Ninguém aparece por aqui sem motivo. O tom não era agressivo, mas também não era acolhedor. Ela desviou o olhar, apertando o copo entre os dedos. Eu sei, mas eu não tinha outro lugar para ir. Ele inclinou a cabeça, estudando cada linha do rosto dela, como se procurasse algo escondido ali. E por que justo aqui? Perguntou, direto, firme. Você conhece alguém dessa região? Lívia negou com a cabeça. Não conheço ninguém. Cauê franziu o senho. Então me explique, moça. Caminhar sozinha pelo sertão desse jeito? Isso nunca acontece por acaso. Lívia respirou fundo, como quem precisava escolher com cuidado o que dizer. Eu só precisava sair de onde eu estava. E quando vi essa fazenda, senti que devia pedir ajuda. Só isso. Cauê não parecia convencido. Ele se aproximou da janela, abriu a madeira velha para deixar entrar mais luz e encarou o terreiro lá fora antes de dizer: se veio fugida de alguma confusão, eu preciso saber. Não gosto de trazer problemas para dentro da minha casa. Ela levantou o rosto rápido, assustada. Não é nada disso. Eu não fiz nada errado. Eu só não podia mais ficar onde eu estava. O silêncio ficou pesado entre eles. Cauê passava a mão pelo queixo, inquieto. Apesar da força física e da postura firme, havia algo quebrado nele. Algo que o deixava sempre um passo atrás de qualquer aproximação humana. Lívia percebeu. Eu agradeço por me deixar entrar, ela disse baixa. Mas se preferir, eu posso ir embora quando o sol baixar. Ele virou o olhar para ela, e algo em sua expressão se suavizou por um instante. Não fale bobagem. Você mal consegue ficar de pé. Depois respirou fundo. Mas eu preciso ser sincero com você. Ele se aproximou devagar. Eu não confio em estranhos. Já perdi gente demais. E quando a vida tira alguém da gente, a gente aprende a fechar a porta por dentro. Lívia escutou com respeito. Eu entendo. E eu sinto muito por qualquer coisa que o senhor tenha perdido. Cauê ficou em silêncio. Ele não esperava que aquela mulher, tão abatida, percebesse capaz que ele escondia com tanto esforço. Vou arrumar um canto para você descansar, disse ele enfim. É só por hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Lívia assentiu. Já é mais do que eu mereço. Obrigada. Cauê virou de costas, mas antes de sair, lançou um último olhar por cima do ombro. Um olhar cheio de dúvida, mas também de algo novo. Um fio de curiosidade que ele não queria admitir. E assim, mesmo sem confiar nela, ele permitiu que ela ficasse. O sertão guardava feridas. E aquele ainda abriria muitas outras antes de cicatrizar alguma coisa. E você já se inscreveu no canal? Vem muita história da época chegando que você vai amar. Cauê caminhou até o quartinho dos fundos, um cômodo simples, com uma cama estreita, um cobertor gasto e uma janela pequena que deixava passar um fio de luz amarela do entardecer. Era ali que ele guardava objetos antigos da família, coisas que não tinha coragem de jogar fora, mas também não tinha coragem de deixar no quarto principal. O espaço carregava silêncio e memórias que ele evitava tocar. Quando a porta rangeu, Lívia apareceu encostada no batente, ainda fraca, mas tentando se manter firme.
Eu posso ajudar a arrumar, disse ela baixinho. Cauê levantou a mão para que ela permanecesse onde estava. Não precisa, você já fez demais só de ter chegado até aqui. Sente-se por um instante. Ela obedeceu. Sentou na beira da cama, observando o ambiente, sentindo que havia mais história ali do que ele deixava transparecer. A madeira, o cheiro, os objetos, tudo parecia carregado de lembranças. Ele ajeitou o travesseiro, sacudiu o cobertor e deixou a cama minimamente confortável. É simples, disse ele, mas é o que posso oferecer. Lívia passou a mão pelo tecido antigo. É mais do que eu imaginaria ganhar hoje. Ela olhou para ele com sinceridade. Obrigada, Cauê. Ele desviou o olhar rapidamente. Não precisa agradecer tanto. Aqui ninguém nega abrigo. Não para quem chega desse jeito. Lívia hesitou, depois perguntou. Você achou que eu era algum tipo de ameaça, não foi? Cauê encostou-se à parede, cruzando os braços. No sertão, a gente aprende rápido. Quem aparece do nada pode trazer coisa boa ou pode trazer dor. Eu já passei pelos dois lados. Ele fez uma pausa curta. Mas você, quando vi seu rosto, percebi que o que te trouxe até aqui não foi maldade. Foi sofrimento. Ela baixou o rosto. Sofrimento é pouco. Mas um dia eu explico melhor. Cauê observou de novo aquela mulher. Bonita, mas machucada. Frágil, mas com uma força escondida. Desconhecida, mas despertando algo dentro dele que não deveria existir tão cedo. Mesmo tentando manter distância, ele sentia uma espécie de inquietação, como se o destino tivesse empurrado os dois para uma conversa que nenhum deles escolheu. Você vai descansar agora, disse ele com a voz firme de quem tenta manter controle. Amanhã você decide seus passos. Só não saia enquanto ainda estiver fraca. O sol dessa região não perdoa ninguém, muito menos alguém. No seu estado, Lívia concordou com a cabeça. Eu não vou sair, não ainda. Cauê franziu o senho. Não ainda? O que isso quer dizer? Ela pensou alguns segundos antes de responder. Quer dizer que eu preciso pensar no que fazer, mas por hoje eu só preciso de paz. Ele aceitou a resposta, mesmo sem entender completamente. Então você vai ter, pelo menos aqui dentro. Antes de sair, Cauê percebeu que ela tentava segurar o choro. Ele ficou parado por um instante, a mão ainda na maçaneta, dividido entre oferecer conforto ou manter distância. Escolheu a segunda opção. Se precisar de água, tem um pote na cozinha. E fechou a porta devagar. Do lado de fora, ele inspirou fundo. Não sabia por que aquela mulher mexia tanto com seus pensamentos, nem por que a presença dela parecia abrir feridas que ele julgava fechadas. Mas sabia que aquela noite seria longa. E sem perceber, também sabia que a vida dele estava prestes a mudar, e não de forma leve. Enquanto isso, dentro do quarto, Lívia finalmente deixou as lágrimas caírem. Lágrimas que carregavam uma verdade que ainda não podia contar. A noite caiu lentamente sobre a fazenda, trazendo aquele silêncio profundo que só o sertão conhece. O vento soprava pelas frestas das janelas, fazendo a madeira ranger como se a própria casa respirasse lembranças antigas. Cauê acendeu o lampião do corredor e por um momento ficou parado diante da porta do quartinho onde havia deixado Lívia. Ele escutava apenas a respiração dela, mas algo, no fundo, dizia que aquela mulher carregava mais do que cansaço. Decidido a não se deixar envolver, ele caminhou até a cozinha e serviu um pouco de café preto numa caneca de barro. Sentou-se à mesa e ficou olhando fixamente para o escuro lá fora. No silêncio, o passado lhe veio à mente, sem pedir licença. Ele se lembrou da esposa, Anaísa, do sorriso simples dela, da maneira como ela cantava enquanto arrumava o terreiro, da força que tinha para enfrentar a vida dura. E claro, do dia em que a perdeu de forma tão brusca que ele jamais conseguiu curar aquela ferida. Ele respirou fundo, tentando afastar aquela dor antiga. Foi então que, vindo lá do quarto, um som quebrou o silêncio. Um soluço abafado. Cauê se levantou devagar,
hesitando por um instante. Ela tá chorando, murmurou. Aproximou-se da porta sem fazer barulho e encostou a mão na madeira. Do outro lado, Lívia chorava baixo, como quem tenta esconder a própria dor. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo aquela cena bater fundo. Conhecia aquele choro. Era o choro de quem perdeu algo grande demais. Dentro do quarto, Lívia estava sentada na cama, abraçando as próprias pernas. As lágrimas desciam sem controle. Ela sussurrou: "Eu não devia estar aqui, mas eu não tinha para onde correr." Ela respirou fundo, tentando se recompor. Um dia, ele vai descobrir. E quando descobrir, talvez me odeie. Cauê apertou os olhos ao ouvir isso. Não sabia a que ela se referia, mas a frase acendeu algo dentro dele. Não era apenas uma mulher perdida. Havia um segredo ali. Algo grande. Algo que um dia poderia mudar tudo entre eles. Ele bateu de leve na porta. "Lívia." O choro cessou na hora. "Sim?" respondeu ela, enxugando o rosto rapidamente. "Eu vim ver se você precisa de alguma coisa." Ela respirou fundo para não mostrar o quanto estava abalada. "Não, Cauê. Já fez muito. Eu só estou cansada." Ele abriu um pouco a porta e entrou. O lampião iluminou o rosto dela, vermelho de choro, mas ainda assim bonito de um... "Descanse. Amanhã o dia é outro", disse ele, tentando soar firme. Lívia tentou sorrir. "Você parece um homem de poucas palavras e de poucos amigos", respondeu ele. "A vida ensinou desse jeito." Ela abaixou os olhos. "A vida me ensinou muita coisa também, e nenhuma delas fácil." Cauê franziu o senho. "Você tem cara de quem já sofreu bastante." "E você também", respondeu ela, olhando direto nos olhos dele. O clima ficou pesado, profundo. Dois sofrimentos distintos, mas reconhecíveis um no outro. Cauê desviou o olhar para não se perder naquele momento. "Durma. Isso ajuda a clarear as ideias." Antes de sair, Lívia chamou baixinho. "Obrigada por não me virar as costas." Ele parou na porta. "Não se acostume muito. Eu ainda não sei quem você é." Lívia apenas abaixou a cabeça, e quando ele fechou a porta, ela sussurrou: "Eu sei." E é isso que mais dói. A casa voltou ao silêncio. Mas agora era um silêncio cheio de perguntas, cheio de medos e cheio de um vínculo que começava a nascer, sem que nenhum dos dois tivesse pedido por isso, e que mais pra frente iria transformar completamente o destino deles. Se estiver gostando da história até aqui, deixe seu like. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo histórias emocionantes da época. O dia amanheceu lentamente, abrindo espaço para um céu alaranjado que iluminava a fazenda com aquela luz calma de início de manhã. O cheiro de terra úmida misturado à fumaça do fogão, a lenha preenchia o ar. Lívia acordou antes mesmo do sol se firmar no horizonte. Talvez por hábito, talvez por medo de parecer um peso para Cauê. Ela se levantou devagar, respirou fundo e se olhou rapidamente na bacia d'água. O rosto ainda tinha marcas da noite anterior, mas a determinação era maior. Ela sabia que precisava mostrar que estava disposta a ajudar, mesmo sem saber se ficaria ali por muito tempo. Enquanto isso, Cauê já estava no terreiro, ajeitando ferramentas, varrendo folhas secas e olhando de vez em quando para a porta da casa, como se esperasse algo. Ele não admitiria em voz alta, mas aquela presença feminina, apesar de estranha, preenchia um vazio que a casa carregava há muito tempo. Quando Lívia saiu, ele ergueu os olhos. "Já acordada?" perguntou, fingindo surpresa. "Não consegui dormir muito depois de ontem", respondeu ela. "Achei melhor levantar e ver se posso ajudar em alguma coisa." Cauê passou a mão na barba curta, pensando. "Ajudar", repetiu. "Você mal se aguenta em pé." "Eu estou melhor", insistiu. "E não gosto de ficar parada enquanto recebo abrigo." Ele observou a sinceridade dela. O jeito com que ela falava não era de alguém acostumado a servir, mas de alguém que aprendia a se adaptar ao que a vida exigia. "Então venha", disse ele. "Vou te mostrar um serviço leve." Cauê levou Lívia até o quintal, onde havia um tanque e algumas roupas para lavar. "É trabalho simples. A água já está no ponto."
Ela tocou a roupa com cuidado, quase como quem sente falta de trabalhos mais delicados. Eu sei fazer isso, disse tentando sorrir. Enquanto ela lavava as roupas com movimentos calmos, Cauê a observava de soslaio. Não era comum ver alguém daquela aparência, daquele jeito de falar, realizando tarefas tão rústicas. Algo nela não combinava com a vida que dizia ter levado, mas ele não perguntou. Ainda não. Depois de algum tempo, ela voltou até ele com as mãos molhadas. Posso varrer o terreiro também, ofereceu. Não precisa fazer tudo num dia só, respondeu ele. Tenho pressa. Lívia desviou o olhar, envergonhada. É que eu não gosto de me sentir inútil. Já me senti assim por tempo demais. Cauê largou a ferramenta que estava segurando. Aqui ninguém é inútil. Cada coisa tem seu momento. Ela levantou os olhos para ele, surpresa com a gentileza inesperada. Havia dureza nas palavras dele, mas também havia verdade. Você fala como alguém que já passou por muita coisa, comentou ela. Ele deu de ombros. O sertão não poupa ninguém, nem você. Bateu aquela frase. O sertão e a vida, disse quase num sussurro. Cauê percebeu o peso daquela resposta, mas decidiu não pressionar. Se quiser mesmo fazer algo, pode me ajudar a separar o milho. É leve. Ela concordou. Sentaram-se lado a lado, sem muita proximidade, mas sem distância demais. O trabalho era simples, tirar os grãos secos das espigas. Enquanto faziam isso, o silêncio entre eles não era mais incômodo. Era quase natural. Depois de alguns minutos, Lívia perguntou: Você morou aqui a vida inteira? Desde que me entendo por gente. Essa terra era do meu pai, depois virou minha. E agora, só sua, disse ela com cuidado. Ele assentiu lentamente. Só minha. E foi ficando cada vez mais vazia. Lívia olhou para ele, tentando encontrar o homem por trás daquela muralha emocional. A solidão machuca, Cauê. Ele guardou a espiga que segurava, respirando fundo. Machuca, mas acostuma. Ela sentiu aquela frase como um aviso, talvez até como um pedido silencioso para que invadisse demais o território dele. Não quero atrapalhar sua vida, disse ela. Ainda não sei se está atrapalhando, respondeu ele, sincero. Mas também não posso negar que sua presença mudou o ritmo da casa. Só não sei se para melhor ou para pior. Lívia abaixou os olhos. Eu entendo. Não entenda tanto assim, disse ele. Você mal chegou. Tem muito que eu não sei sobre você. Ele se levantou. Mas, por agora, vamos trabalhar. O dia não espera. Ela sorriu de leve, pela primeira vez de verdade desde que chegara. Vamos então. E assim, aquele primeiro dia de convivência começou. Simples, silencioso, cheio de incertezas, mas também cheio de algo novo. Algo que, devagar, sem pressa, começava a crescer no coração de ambos. Algo que eles ainda não estavam prontos para reconhecer. O sol já estava alto quando Cauê decidiu fazer uma pausa no trabalho do curral. Ele enxugou o suor da testa com o antebraço e deixou as ferramentas apoiadas na cerca. O silêncio da fazenda era diferente. Naquele dia, não era mais o silêncio pesado de antes, mas um silêncio curioso, carregado de presença. Lívia estava no quintal, separando ervas que encontrara perto do riacho. Ela parecia mais calma, embora ainda houvesse um cansaço evidente em seu olhar. Seus movimentos eram delicados, cuidadosos, como se qualquer gesto brusco pudesse fazê-la desabar de novo. Porém, dessa vez, havia algo a mais, uma serenidade tímida, quase esperançosa. Quando ela levantou a cabeça e percebeu que Cauê a observava, sorriu de maneira discreta, não um sorriso aberto, mas um sorriso cheio de significado, como quem agradece por existir naquele espaço, naquele instante. Cauê se aproximou, caminhando com passos firmes. Achei que tivesse ido descansar um pouco, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Tentei, mas ficar deitada me deixa mais ansiosa, respondeu ela. A cabeça começa a pensar demais. Ele a encarou com atenção. Pensar demais geralmente vem de dor.
A minha dor anda comigo, afirmou ela sem desviar o olhar. Aquelas palavras atingiram Cauê de forma inesperada. Ele reconhecia aquele tipo de dor, a dor que vira no olhar de Anaísa nos últimos dias antes de partir. Mas aquela comparação o feriu por dentro, e ele virou o rosto para não se perder na memória. Lívia percebeu. Falei alguma coisa errada? Não, só me lembrei de alguém, respondeu ele secamente. Ela respirou fundo e deixou o silêncio falar por alguns instantes. Depois, com coragem. Às vezes, lembrar dói mais do que o que está acontecendo agora, não é? Cauê se virou para ela. E foi ali, naquele momento simples, que os dois se olharam de verdade pela primeira vez. Não era um olhar de estranhos, não era um olhar de desconfiança, era um olhar de reconhecimento, como se duas dores tivessem encontrado uma à outra. Ele caminhou devagar até a sombra do cajueiro, onde ela havia deixado as ervas. O que está fazendo com isso? Perguntou. Minha mãe me ensinou a usar para aliviar dores no corpo. Achei que poderia ajudar nos machucados da lida da fazenda, explicou ela. Você entende dessas coisas? Entendo do básico. Quando a vida aperta, a gente aprende a se virar. Ele se agachou ao lado dela. Mostre. Ela lhe entregou delicadamente o maço de ervas. Entre os dedos calosos dele, a leveza das mãos dela parecia criar um contraste quase simbólico. Mistura com água quente, explicou ela, e aplica no ombro. Vai aliviar a tensão. Como sabe que meu ombro dói? Questionou ele. Surpreso. Você anda torto do lado direito. Costuma acontecer quando alguém carrega mais peso do que deve, seja na enxada ou na vida. Aquelas palavras perfuraram algo dentro dele. Cauê ficou alguns segundos olhando para ela, tentando entender como uma estranha conseguia ler tanto dele em tão pouco tempo. Lívia desviou timidamente o olhar, como se tivesse falado demais. Eu não deveria ter dito isso, disse ela, envergonhada. Deveria sim, respondeu ele com honestidade. Ninguém lê coisa nenhuma de mim, e você leu. Ela ergueu os olhos devagar, encontrando o olhar dele de novo, e foi ali que o clima mudou. Um silêncio profundo se instalou, aquele tipo de silêncio que carrega mais palavras do que qualquer diálogo. Cauê respirou fundo, tentando afastar a sensação crescente que se formava dentro dele. Vou aplicar as ervas mais tarde, disse, quebrando o momento. Se quiser, eu posso ajudar, ofereceu ela. Ele hesitou. Talvez, Lívia sorriu. Talvez é uma palavra melhor que não. Murmurou ele. Melhor mesmo. Cauê se levantou, mas antes de se afastar, olhou para ela uma última vez. Foi rápido, mas carregou tudo que ele ainda não sabia expressar. Curiosidade, respeito e algo novo que ainda não queria admitir. E Lívia, do jeito simples dela, sentiu que aquele olhar tinha aberto uma brecha. Pequena, quase invisível, mas era uma brecha. Uma abertura que, com o tempo, poderia virar caminho. E enquanto ele voltava para o curral, ela observou pelas costas a figura forte daquele homem e percebeu que seu destino estava se entrelaçando ao dele de um jeito que nem o sertão conseguiria desfazer. Agora me diga, você conseguiria viver naquela época com toda essa vida dura e cheia de desafios? Comenta aí para eu saber. O dia já estava quase terminando, quando Cauê percebeu que o ar estava ficando pesado. As nuvens se juntavam ao longe e o vento que passava pelos galhos secos trazia uma mudança de clima que sempre preocupava quem vivia na roça. Ele caminhou até o curral para fechar o portão antes que a ventania viesse forte. Lívia, que havia passado boa parte da tarde ajudando como podia, estava no quintal recolhendo algumas roupas que ainda estavam penduradas. Mesmo cansada, fazia questão de mostrar que não fugia de trabalho. Era a forma dela de agradecer um abrigo que, no fundo, sabia que não merecia. Pelo menos era assim que se sentia. Cauê observou de longe os passos dela ficando mais lentos, os ombros caídos. Não precisa acelerar, disse ele, aproximando-se. O tempo não vai brigar com a gente hoje. Eu só não quero te dar mais trabalho.
respondeu ela sorrindo de leve, mas visivelmente exausta. Ele estranhou o tom da voz dela. Havia um tremor ali, um desgaste profundo. Lívia, está tudo bem? Perguntou, agora mais atento. Ela tentou responder, mas o corpo dela vacilou antes que qualquer palavra saísse. As roupas caíram de suas mãos, e num movimento rápido e involuntário, suas pernas simplesmente não sustentaram mais o peso. Lívia desmoronou devagar, como alguém que lutou o dia inteiro contra o próprio cansaço, e perdeu. Cauê correu e a segurou antes que ela tocasse o chão. Ei, olha para mim, disse ele, com uma voz que ele mesmo não reconheceu. Era uma mistura de preocupação e algo que não queria admitir. Lívia, tá me ouvindo? Ela piscou devagar, tentando se manter consciente. Eu só fiquei tonta, murmurou. Você quase caiu feito um saco de areia, respondeu ele. Mas o tom não era ríspido, era um tom de medo. Não devia ter forçado tanto. Sem esperar permissão, Cauê a ergueu no colo. A força dele parecia natural, firme, sem esforço. O corpo dela, leve e frágil, se encaixou contra o peito dele. Ela tentou protestar. Eu posso levantar sozinha. Pode nada. Fica quieta, respondeu ele. Senão, vai acabar se machucando de verdade. A proximidade dos dois fez o coração dela bater mais rápido. Dava para sentir o cheiro da terra impregnado na roupa dele. O calor dos braços, fortes que a seguravam. A respiração acelerada que ele tentava disfarçar. Cauê a levou para dentro da casa, com passos firmes, como se carregasse algo mais precioso do que estava acostumado. Ao entrar, colocou-a na cama devagar, ajeitando o travesseiro com cuidado. Você não comeu quase nada o dia inteiro, disse ele, olhando para ela com um olhar sério, porém suave. Isso não é jeito de se recuperar. Eu não queria incomodar, respondeu ela, sem coragem de encará-lo diretamente. Incomodar é outra coisa. Isso aqui que você fez foi se matar de cansaço, rebateu ele, mas o tom era protetor, não crítico. Me espere aqui, vou pegar alguma coisa para você comer. Lívia o observou se afastar. Havia algo diferente nele naquele momento. A armadura que carregava desde o dia em que ela chegou estava rachando. O homem duro, desconfiado, distante, agora revelava um lado que ele mesmo tentava esconder. Depois de alguns minutos, Cauê voltou, com uma caneca de caldo quente. Tome, devagar, disse ele sentando-se ao lado da cama. Ela segurou a caneca com as mãos, tremendo um pouco. Obrigada, de verdade. Você não precisava... Precisava sim, interrompeu ele. Quando alguém está na minha casa, eu cuido. Não importa quem seja. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era um silêncio que falava por si só, preenchido por sentimentos que ainda não tinham nome. Lívia tomou o caldo e, aos poucos, a cor voltou ao seu rosto. Cauê observava cada movimento dela, como se precisasse garantir que nada mais aconteceria. Quando ela terminou, ele pegou a caneca de volta. Agora deite e descanse. Amanhã você me diz como está. Você vai ficar bem lá fora sozinho? Perguntou ela, sem pensar muito. Cauê ergueu a sobrancelha. Eu sempre fico. A pergunta é, você vai ficar bem aqui dentro? Lívia piscou devagar, sentindo o peso da emoção apertar o peito. Contanto que você não me peça para ir embora, eu fico. Cauê desviou o olhar, sem saber como responder. Descanse, Lívia. A gente resolve isso depois. Quando ele saiu do quarto, o coração dela estava mais leve. Quando ele fechou a porta, o dele estava mais inquieto do que nunca. O primeiro gesto de carinho tinha acontecido, e nenhum dos dois esqueceria. A manhã seguinte, nasceu silenciosa, com o canto distante dos galos quebrando a calmaria do sertão. Cauê acordou antes do sol como sempre, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Ele se levantou com uma inquietação que não sabia explicar. Talvez preocupação, talvez curiosidade, talvez algo ainda mais profundo. Antes de ir ao curral, ele caminhou devagar até a porta do quartinho onde Lívia descansava. Não bateu,
Não chamou. Apenas encostou a mão na madeira e ouviu a respiração tranquila dela. Suspendeu o toque, como se aquele simples gesto fosse íntimo demais, e se afastou. No quintal, ele organizava ferramentas, mas a cabeça estava longe. A imagem dela desmaiando no dia anterior não saía da mente. O jeito como ela segurou a caneca, o tremor nas mãos. A voz, quebrada. Havia muito mais ali do que ela deixava transparecer. Após algum tempo, Lívia apareceu na porta da cozinha, os cabelos presos de maneira simples, o rosto um pouco mais corado. "Bom dia", disse ela, com um sorriso tímido. "Dormiu?" perguntou ele, sem olhar diretamente, tentando esconder o alívio que sentiu ao vê-la de pé. "Dormi. Melhor do que imaginei." "Bom", respondeu ele. "Tem pão amanhecido e café na mesa." Ela se aproximou, sentando-se devagar. "Você sempre age assim?" "Como?" "Assim." Falando sem falar, cuidando sem admitir. Cauê bufou, fingindo irritação. "Você fala demais." Lívia riu baixinho e aquele som leve pareceu arrancar um fiapo da tristeza que sempre rondava a casa. "Cauê, sobre ontem", começou ela insegura. "Não precisa agradecer de novo. Não era isso que eu ia dizer." Ele finalmente a encarou. Lívia respirou fundo, como se escolhesse cada palavra com pinças. "Eu não desmaiei só por fome. Tem mais coisa que eu preciso te contar." Cauê franziu o senho. "Mas não agora." "Por que não agora?" "Porque você ainda não confia em mim, e talvez seja melhor assim, por enquanto." O silêncio caiu como uma porta se fechando. Ele apoiou as mãos na mesa, observando-a fixamente. "Você tem jeito de quem fugiu de dor grande, dor que deixa marca." "Tenho", respondeu ela, sem tentar negar. "E essa dor tem nome?" Lívia engoliu seco. "Tem, mas não é um nome que você está preparado para ouvir." Cauê sentiu um arrepio estranho. "Que diabos isso quer dizer?" "Lívia, que existe algo do meu passado que também toca o seu." Ela apertou os dedos uns nos outros. "E quando essa verdade aparecer, eu só peço que você não me odeie." Aquela frase foi como uma pancada seca no peito dele. Ele se levantou bruscamente. "Olha aqui, eu não gosto de mistério." "Eu sei", disse ela, olhando para as próprias mãos tremendo. "E menos ainda gosto de gente escondendo coisa dentro da minha casa." Lívia levantou os olhos, ferida pelo tom dele. "Eu não estou escondendo maldade. Estou escondendo porque não quero te machucar." Aquilo silenciou Cauê instantaneamente. Os dois ficaram frente a frente, separados apenas pela mesa de madeira. Ele respirou fundo, tentando conter a mistura de medo e raiva que surgia sem aviso. "O que você tem para me contar?" Ela balançou a cabeça. "Não agora. Ainda não." Ele bateu a mão na mesa, não de violência, mas de frustração. "Então me diga pelo menos uma parte." Lívia se levantou lentamente. "Está bem. Vou te dizer uma. E só uma." Ela hesitou. "Eu vim de uma família rica. Rica de verdade." Cauê ficou imóvel, surpreso. "Rica? Você?" "Sim. Só que a riqueza deles custou coisas horríveis. Foi isso que me trouxe até aqui." Ele sentiu o chão estremecer por dentro. "Que tipo de coisa horrível?" Ela respirou fundo e a voz saiu quase num sussurro. "Coisas que machucaram muita gente, inclusive você." Cauê arregalou os olhos. "Me machucaram? Como assim?" Lívia deu 2 passos para trás, com medo da reação dele. "Vim te prejudicar." "Eu juro que não." "Vim tentar reparar. O que fizeram? Quem eles? Minha família?" Cauê ficou paralisado. O passado dele, entrelaçado ao dela? Aquela mulher que ele mal conhecia. "Lívia, que história é essa?" perguntou ele, a voz pesada, a respiração curta. Ela segurou uma lágrima antes que caísse. "Um dia eu te conto, mas se eu contar agora, você vai me mandar embora. E você acha que esconder é melhor?" "Acho que esconder é o único jeito de você me deixar ficar perto. E forças até que eu tenha te dizer tudo." As palavras dela pairaram no ar como uma sentença. Cauê não respondeu, não porque não queria, mas porque não sabia o que dizer. Lívia deu um passo para o lado, se afastando, mas antes de sair murmurou: "Eu só peço, mesmo que não entenda agora, que um dia você possa me perdoar." E saiu devagar,
deixando ele sozinho na cozinha, com o coração pesado e a mente confusa. Enquanto ela caminhava para o terreiro, lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto. Ela se perguntava se algum dia teria coragem de revelar a verdade, ou se quando revelasse, perderia o único lugar onde começava a sentir paz. Agora me diga, essa moça merece justiça ou não merece? Deixa nos comentários. Justiça por... O dia que seguiu a conversa pesada entre eles foi silencioso, quase denso. Cauê acordou cedo, como sempre, mas carregava no olhar uma inquietação diferente. A revelação de que a família de Lívia tinha alguma ligação com sua própria dor mexera com ele de um jeito que ele não queria admitir e, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar. Ele saiu para o terreiro e começou a limpar o curral sem dizer uma palavra. Cada movimento parecia mais brusco, como se estivesse tentando expulsar da mente qualquer pensamento que envolvesse a mulher que agora dormia na casa dele. Mas era inútil. A imagem dela chorando, as mãos trêmulas, a coragem de admitir que vinha de um mundo completamente diferente e que trazia consigo um segredo capaz de ferir. Tudo isso o perseguia. Quando Lívia apareceu na porta, ele percebeu de imediato. Ela estava com os cabelos soltos, presos apenas por uma fita simples. O vestido, ainda desgastado, deixava claro que não era feito para trabalho no sertão, mas ela tentava se adaptar mesmo assim. "Bom dia, Cauê", disse ela com cautela. Ele hesitou, mas respondeu: "Bom dia". Ela se aproximou um pouco, segurando o próprio braço. "Eu queria saber se posso ajudar hoje." "Não precisa. Você ainda está fraca", respondeu ele, sem tirar os olhos do trabalho. "Eu estou melhor", insistiu, "e não quero ficar parada enquanto você faz tudo sozinho." Cauê finalmente olhou para ela. Era difícil manter a postura rígida diante do olhar sincero e arrependido dela. Ele não sabia se sentia raiva, compaixão ou algo que não queria sentir. "Lívia, precisa entender que aqui tudo é no seu tempo", disse ele num tom mais brando. "E o seu tempo agora é de se curar." Ela assentiu, mas os olhos diziam o contrário. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes até que ela perguntou: "Você está bravo comigo?" A pergunta o atingiu de surpresa. "Não, está estranho." "Não estou estranho", respondeu ele rápido demais. Ela levantou as sobrancelhas. "Está sim." Cauê respirou fundo. "É só que você falou umas coisas ontem que mexeram com o meu pensamento." "Eu sei", admitiu ela, "e sei que mereço desconfiança." "Não fale isso", disse ele, quase involuntariamente. "Desconfiança faz parte. Não quer dizer que você mereça." Ela sorriu de leve. Aquela frase. "Então você não quer que eu vá embora?" Cauê ficou sério, mas a voz saiu baixa. "Eu não disse isso." Lívia desviou o olhar, tentando esconder a pontada de tristeza. "Entendo." Ele se aproximou um pouco, sentindo uma necessidade inesperada de consertar aquilo. "Lívia, ouvi o que você disse, que o que trouxe você aqui também me machuca." "Sim", murmurou ela tensa. "Então eu preciso entender melhor antes de decidir qualquer coisa." "Isso quer dizer que eu posso ficar? Quer dizer que, por enquanto, você não vai a lugar nenhum?" Lívia respirou fundo, aliviada. "Obrigada, Cauê. Eu prometo, um dia eu vou te contar tudo." "O problema não é contar", respondeu ele. "É o que essa verdade pode fazer com a gente." Ela engoliu seco. "Eu também tenho medo disso." Cauê olhou para ela como quem olha pela primeira vez. Viu não apenas a mulher cansada que chegou à sua porta, mas alguém que lutava contra algo maior que ela mesma. Alguém que carregava culpa, dor e coragem ao mesmo tempo. "Você quer ajudar?" perguntou ele, mudando o tom. "Quero." "Então venha. Temos que tirar o milho seco do paiol." Ela sorriu e os dois caminharam lado a lado. Uma proximidade simples, mas forte. Enquanto trabalhavam, o silêncio entre eles era outro. Não era de desconfiança nem de tensão, mas de respeito, de cuidado e de algo que começava a crescer devagar, como a primeira flor depois de um ano de seca. E Cauê, mesmo sem admitir, começou a perceber que o coração dele estava mudando.
Não era mudança rápida nem simples. Era mudança de gente ferida que aprende aos poucos a sentir de novo. O vento daquela tarde não carregou poeira, carregou esperança. E nenhum dos dois percebeu que esse era o começo de um sentimento que ainda iria balançar tudo ao redor deles. A tarde passou devagar, com aquele céu avermelhado típico do sertão que anuncia que a noite virá pesada e quente. Depois de horas trabalhando juntos no paiol, separando milho e conversando pouco, mas convivendo muito, Cauê e Lívia pareciam finalmente encontrar um ritmo. Não era amizade ainda, não era amor, pelo menos não declarado, mas era um conforto silencioso, como dois viajantes que dividem a mesma sombra em meio ao calor. Quando o sol se pôs por completo, a fazenda mergulhou na calmaria. A lua surgia grande, iluminando os campos secos, enquanto o farfalhar das folhas trazia uma paz que só quem viveu naquela época conhecia. Lívia estava sentada na varanda, observando o céu, as mãos entrelaçadas no colo, o vento batendo de leve no rosto. Havia uma tristeza bonita ali, misturada com um começo tímido de esperança. Cauê saiu da casa com uma caneca de café quente e a colocou ao lado dela. "Tá pensativa", comentou ele. "Esse lugar faz a gente pensar", respondeu ela, olhando o horizonte. "É tranquilo, mas também mostra tudo que a gente tentou esconder da vida." Ele se sentou ao lado dela, mantendo certa distância, como se o corpo pedisse para ficar perto, mas a mente ainda tentasse manter um limite. "Hoje você trabalhou bem", disse ele. "Eu precisava ocupar a cabeça", respondeu ela. "Quando fico parada, lembro demais de coisas que queria esquecer. E quando tá trabalhando, lembra de quê?" Ela suspirou. "Do que posso ser e não do que fui forçada a ser." Aquela frase fez Cauê virar o rosto devagar. "Então você não teve escolha no passado?" Ela balançou a cabeça. "Não, muita coisa foi decidida por mim, sem me perguntarem nada." Cauê olhou para o chão, passando a mão pela barba. "Eu também não tive escolha quando perdi a Anaísa. Foi a primeira vez que ele falou o nome dela desde que Lívia chegou. Lívia, com cuidado, disse: "Você amava muito ela, não amava?" "Amava", respondeu ele com a voz baixa, quase rasgada. "E quando perdi, parece que perdi junto um pedaço que nunca voltou." Ela aproximou um pouco a mão da dele, sem tocar, apenas sinalizando presença. "Perder dói, mas ficar sozinho depois dói ainda mais." Cauê a encarou. "Você tem esse olhar, como se também tivesse perdido alguém." Lívia sorriu sem alegria. "Não perdi alguém, perdi minha própria vida." Ele franziu o senho. "Como assim?" "Fizeram escolhas por mim, me tiraram de lugar em lugar, me moldaram para ser algo que eu nunca quis." Ela fez uma pausa longa. "E quando descobri o que realmente tinha acontecido, eu fugi." Cauê ficou tenso. "Você disse que sua família fez mal para muita gente, inclusive para mim", disse. "Então por que não conta logo tudo?" Olhos dela se encheram de lágrimas. "Porque tenho medo, Cauê." "Medo de quê?" Ela hesitou. A respiração falhou. O peito apertou. "Medo do que você vai sentir por mim depois de saber." "E o que eu devo sentir?" "Raiva, ódio, qualquer coisa que me afaste daqui." Ele balançou a cabeça lentamente. "Se eu quisesse você longe, já teria mandado você embora." Aquela frase caiu sobre ela como um abraço invisível. Lívia olhou para ele com um misto de gratidão e culpa. "Você é melhor do que pensa que é." "Cauê." Ele desviou o olhar, desconfortável com o elogio. "Não sou, não." "É sim", insistiu ela. "Um homem bom, só não sabe mais como confiar." Ele abriu a boca para responder, mas algo o impediu. O silêncio que se instalou era profundo e cheio de sentimentos não ditos. Então, de repente, algo quase aconteceu. Lívia estendeu a mão e tocou levemente o dorso da mão dele. Foi um toque curto, tímido, mas carregado de emoção. Cauê engoliu seco, mas não puxou a mão. "Eu queria..." Ela começou com a voz. "Queria o quê?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente. Ela fechou os olhos por um instante. "Queria ter coragem de te contar tudo hoje, mas ainda não consigo." A decepção nos olhos dele foi clara, mas não cruel.
Tá certo. Me desculpa, disse ela, retirando devagar a mão. A gente chega lá, respondeu ele, surpreendendo até a si mesmo. A lua iluminava os dois, sentados lado a lado, tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. O sertão parecia prender o fôlego diante daquela cena. Cauê olhou para o céu e murmurou: estranho. Faz tempo que não sinto a casa tão viva assim. Lívia sorriu de leve, emocionada. Às vezes, basta a gente não estar mais sozinho. Os dois permaneceram ali por longos minutos, sem falar nada. Mas nada precisava ser dito, porque naquela noite, algo novo nasceu entre eles. Não era amor ainda, mas era o caminho para ele. E esse caminho, embora cheio de dor, estava prestes a levar os dois para algo que nenhum deles esperava. E você aí, já se inscreveu no canal? Vem muita história da época que você vai amar. Quer que eu continue o próximo tópico? A madrugada chegou silenciosa, mas nenhum dos dois dormiu bem. Cauê passava de um lado para o outro dentro do quarto, remoendo cada palavra dita naquela varanda. Ele sentia que a verdade estava perto, tão perto que quase conseguia tocá-la. E isso o deixava inquieto, dividido entre querer saber e temer descobrir. Lívia, por sua vez, permanecia sentada na borda da cama, abraçada aos joelhos. O coração batia rápido demais. Ela sabia que não podia esconder por muito tempo. Sabia que quando revelasse tudo, a vida deles dois mudaria para sempre. Quando o galo cantou anunciando o início do dia, Cauê saiu da casa decidido. Precisava de ar, precisava de distância para organizar os próprios pensamentos. Mas não conseguiu dar nem 10 passos antes de ver Lívia parada perto do cajueiro, olhando para o chão como quem reúne coragem. Acordou cedo, disse ele, tentando parecer menos abalado do que estava. Eu nem dormi direito, respondeu ela sem rodeios. Ele respirou fundo, cruzando os braços. Lívia, você disse ontem que o que sua família fez me machucou. Eu quero entender isso. Não hoje, não amanhã. Eu quero entender agora. Ela fechou os olhos por um momento. A respiração oscilou. Era o instante que ela temia e, ao mesmo tempo, precisava enfrentar. Cauê, antes de eu contar qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa, disse ela com voz séria. O que eu vou dizer não é para te ferir, é para te libertar de uma mentira que você acreditou por anos. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Que mentira? Perguntou, aproximando-se instintivamente. Lívia ergueu o rosto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. A sua esposa, a Anaísa, ela não tirou a própria vida como você acreditou. O que você está dizendo? Perguntou ele com a voz trêmula. Ela não morreu por escolha. Ela morreu por causa do que fizeram com vocês. Ela respirou fundo, lutando contra o desespero. E quem fez isso? Foi minha família. O mundo pareceu parar por um instante. O ar ficou pesado. O silêncio ensurdecedor. Cauê deu um passo para trás, como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Lívia, não brinque com isso. Eu nunca brincaria com algo tão sério, Cauê. Nunca. Ele apertou os punhos, tentando controlar a torrente de emoções que subiu como fogo dentro do peito. Como você sabe disso? Porque eu ouvi meu pai confessar numa das noites que antecederam minha... Ele disse que precisava de suas terras e que tirar o equilíbrio da esposa de um homem teimoso era a forma mais rápida de enfraquecê-lo. Cauê ficou imóvel, completamente paralisado. Meu pai recebeu dinheiro e orientação deles. Eles pagaram para pressionar vocês, para manipular a situação. Ela respirou fundo, trêmula. O que aconteceu com a Anaísa não foi acidente, não foi fraqueza. Foi consequência de uma armação suja, planejada nos salões luxuosos da minha antiga casa. Cauê se encheu de fúria e dor. Uma dor tão velha, tão profunda, que parecia renascer com força ainda maior. Não, murmurou ele, balançando a cabeça. Isso não pode ser verdade. É verdade, Cauê, e eu carrego isso como uma cruz. Ela avançou um passo, as mãos trêmulas. Eu vim até aqui porque precisava olhar nos seus olhos
e pedir perdão, mesmo sabendo que talvez você nunca me aceite por causa disso. Por que você? Perguntou ele com a voz embargada. Porque foi você quem veio? Porque fui eu quem descobriu? Porque fui eu quem confrontou minha família? A voz dela falhou. E porque, quando vi o que eles fizeram, eu fugi, para poder desfazer pelo menos uma parte do mal que provocaram. Cauê respirava rápido, tentando não perder o controle. Você veio reparar? Vim reparar. Ou morrer tentando. Ele a encarou e pela primeira vez desde que ela chegou, havia pura dor nos olhos dele. Mas não ódio. A revelação era grande demais, pesada demais e profunda demais para qualquer reação imediata. Lívia deu um passo para trás, a voz quase sumindo. Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Entendo se não quiser nem olhar para mim. Ela secou uma lágrima que escapou. Mas eu precisava te contar. Porque você merece saber a verdade que te tiraram por tantos anos. Cauê ficou ali, parado, respirando fundo, tentando não desmoronar. A verdade havia chegado, e ela doía. Doía como nada antes havia doído. Mas no meio daquela dor, algo estranho acontecia. Ele olhava para Lívia e não via a família dela. Via ela, a mulher que desmaiou no quintal, a mulher que lavou roupas, separou milho, cuidou dele sem perceber, a mulher que enfrentou o próprio passado para pedir perdão diante de um desconhecido. Era como se, dentro do caos que se formava, o coração dele reconhecesse que aquela revelação era apenas o começo de algo maior. Ele não disse nada. Lívia tampou a boca com as mãos, contendo o choro. E no silêncio daquela manhã, o destino dos dois mudava de forma definitiva. Mesmo que nenhum dos dois ainda entendesse como, Cauê permaneceu imóvel diante da revelação de Lívia. O vento passando entre as folhas secas era o único som que existia entre eles. Ele não piscava, não respirava direito. Parecia lutar contra algo que o pegava por dentro e torcia suas entranhas. Lívia, com o rosto molhado de lágrimas contidas, aguardava uma reação, qualquer reação. Mas o silêncio dele era tão profundo que doía. Cauê, ela murmurou quase sem voz. Desculpa. Desculpa por ter... Espere! Chega! Disse ele levantando a mão. Não foi um grito, não foi um ataque, foi uma palavra que tremia, porque era uma palavra cheia de dor. Ele caminhou alguns passos para longe, passando a mão no cabelo, tentando organizar um pensamento que simplesmente não cabia na cabeça dele. Você está me dizendo, começou ele devagar, como se cada palavra fosse uma pedra pesada, que tudo que eu vivi nesses anos, todo o luto, toda a culpa que eu carreguei de ter deixado a Anaísa sozinha naquele dia... Ele fechou os olhos, a voz embargando com força. Tudo isso foi fruto de uma armação da sua família? Lívia assentiu, engolindo o choro. Sim, eu sinto muito. Eu não sabia, não fazia ideia, até ouvir com meus próprios ouvidos. Cauê virou-se para ela devagar. O olhar dele não tinha raiva pura. Tinha mágoa, uma mágoa profunda, antiga, que agora ganhava forma. Você imagina o que é um homem achar, por anos e anos, que a esposa desistiu de viver? A voz dele tremeu. É dormir todas as noites acreditando que não fez o suficiente, que falhou, que podia ter salvado. Ele respirou fundo, lutando com a emoção. Você sabe o que é carregar culpa pelo que você acabou de dizer? Não foi culpa minha. Lívia deu um passo à frente. Eu sei o que é carregar culpa, mais do que imagina. Ele piscou, confuso e ferido. Culpa? Do quê? Ela apertou as mãos. Culpa por ter nascido no lugar errado, por ter sido criada por gente fria e cruel. Culpa por ter acreditado neles por tanto tempo. Culpa por ter descoberto tarde demais. Uma lágrima escapou. Culpa por olhar para você agora e não conseguir mudar o passado. O vento balançou os cabelos dela e Cauê ficou em silêncio. O que ele sentia era uma mistura impossível de entender. Dor, raiva, alívio e algo que ele não queria admitir, mas que já estava lá. A sensação de que Lívia era a primeira pessoa em anos que falava com ele sem máscaras. Por que você veio? Perguntou ele com voz rouca. Por que não ficou na
Sua casa rica? Ela olhou direto nos olhos dele. Porque a minha casa nunca foi um lar. E porque você... Ela hesitou, mas disse mesmo assim: você merecia saber a verdade. Da boca de alguém que não queria te machucar. Cauê respirou fundo, caminhou até o cercado e apoiou as mãos na madeira. Lívia não ousou chegar perto. Ela apenas esperou. Esperou ele pensar. Esperou ele tentar se entender. Ele ficou alguns longos segundos olhando o chão antes de finalmente dizer: eu não sei o que fazer com isso. Eu sei. E não espero que saiba agora. Não sei se consigo olhar para você, sem lembrar do que aconteceu. Ela engoliu seco. Eu também não sei se consigo olhar para mim sem lembrar. Ele se virou para ela outra vez. O olhar ainda ferido, mas menos duro. Mas, continuou ele, eu sei que você podia ter guardado isso para você. Podia ter ido embora. Podia ter me deixado na ignorância. Lívia arregalou os olhos, sem entender aonde ele queria chegar. Cauê deu 2 passos na direção dela. E, mesmo assim, você ficou. O silêncio que se formou era carregado demais para palavras simples. Ele respirou fundo, olhando profundamente nos olhos dela. Eu não confio em você ainda. Ela abaixou o rosto, mas ele continuou. Mas eu também não quero que você vá embora. Lívia levantou os olhos devagar, surpresa. Cauê, não fale nada, disse ele com a voz firme, mas trêmula. Eu preciso de tempo, e você também. Ele olhou para o céu, tentando se recompor. Mas uma coisa eu sei, você não chegou aqui à toa. Lívia deixou escapar um soluço silencioso, de alívio, de gratidão, de dor acumulada. Então, ele completou, fica até eu conseguir entender o que fazer com tudo isso. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. E ali, sem abraços, sem toques, sem promessas, nasceu o primeiro passo da reviravolta que iria mudar os dois para sempre. Não era perdão, não era amor, não ainda, mas era o caminho para o início de ambos. Agora me conta, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixem nos comentários, amo histórias da época, para trazermos mais para vocês. Os dias que seguiram foram de silêncio cuidadoso, como se a fazenda inteira respirasse com cautela. Cauê não afastou Lívia, mas também não se aproximou de imediato. Os dois viviam numa espécie de trégua emocional, onde cada gesto simples ganhava um peso que nenhum dos dois ousava assumir abertamente. Mas algo novo, inesperado, começou a brotar entre eles. Era como se a verdade pesada que ela carregava tivesse um caminho entre suas almas. Doía, mas abria espaço. Naquela manhã, o sol ainda não tinha subido por completo quando Cauê encontrou Lívia varrendo o terreiro. Ele caminhou até ela com passos lentos, observando com uma seriedade que, pela primeira vez, não era desconfiança. Era reconhecimento. Não precisava ter acordado tão cedo, disse ele parando ao lado dela. Lívia apertou o cabo da vassoura. Não consigo ficar deitada sabendo que você está trabalhando sozinho. Ele respirou fundo. Você não me deve nada. Eu devo a mim mesma, respondeu ela. Eu preciso fazer alguma coisa boa, nem que seja começar por aqui. Cauê a avaliou com os olhos semicerrados. Depois, pela primeira vez em muito tempo, deixou escapar um sorriso leve, quase imperceptível, mas verdadeiro. Então vem comigo, disse ele estendendo a mão. Não para pegar a dela, mas como convite. Hoje é dia de cuidar do pomar. Lívia assentiu devolvendo o sorriso. Um sorriso tímido, mas cheio de alma. Os dois caminharam até o pomar, onde algumas árvores de caju e goiaba resistiam firmes à seca do sertão. Enquanto trabalhavam, conversaram, mas de outro jeito. Não era mais conversa de desconhecidos, era conversa de quem divide um mesmo fardo. A Anaísa gostava daqui? Perguntou Lívia com cuidado. Gostava. Ele sorriu. Dizia que o cheiro de caju fresco lembrava a infância. Ela devia ser uma mulher boa. Era. E forte. Forte como essas árvores que sobrevivem no sofrimento. Lívia se aproximou de um dos cajueiros.
Sofrimento também faz a gente criar raiz, mesmo quando a gente não quer. Cauê observou a maneira delicada com que ela tocava o tronco da árvore, como se entendesse perfeitamente o que dizia. Você fala como alguém que já carregou peso demais, comentou ele. Carreguei, ainda carrego. Ela o encarou. Mas quando você me deixou ficar, senti como se, pela primeira vez, alguém dissesse que eu mereço um recomeço. Cauê segurou o ar por um instante. Todos merecem, respondeu ele baixinho. Até quem acha que não merece. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era profundo. Em certo momento, enquanto colhiam cajus, Lívia escorregou levemente ao apoiar o pé num galho caído. Cauê, rápido como quem age por instinto, segurou o braço dela. Foi um toque rápido, mas intenso o suficiente para fazer os dois congelarem onde estavam. Os olhos deles se encontraram. O vento parou. O mundo pareceu ficar em suspenso. Tá tudo bem? Perguntou ele. A voz baixa, rouca. Tá, respondeu ela sem conseguir desviar o olhar. É só... Ela riu de nervoso. Acho que estou meio desastrada hoje. Ele não soltou o braço dela de imediato. E naquele segundo, os dois sentiram a mesma coisa. O toque que não devia, mas que parecia certo. Cauê recuou por respeito, não por falta de vontade. Cuidado! Essa terra engana a gente quando menos espera. Como a vida, completou ela. Os dois trabalharam por horas em silêncio, mas era um silêncio cheio de significado. Cada movimento deles parecia se alinhar. Cada olhar carregava algo que antes não existia. Quando voltaram para casa, exaustos do trabalho, Cauê percebeu que pela primeira vez em muitos anos, ele não pensou em Anaísa o tempo todo. Pensou em Lívia, na força dela, na coragem, na dor, na maneira como ela estava se transformando e transformando tudo ao redor. E naquele mesmo dia, depois do jantar simples que ela preparou, ele fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Lívia, disse ele, aproximando-se devagar. Eu não sei o que vai acontecer entre nós. Ainda estou tentando entender tudo isso. Ela ficou tensa, esperando uma rejeição. Mas então ele completou. Mas eu sei que, mesmo carregando esse passado difícil, você não é seu pai, nem sua família. Ele respirou fundo, encarando os olhos dela. Eu estou começando a enxergar quem você é. E isso está mudando as coisas aqui dentro. Ela levou a mão ao peito, emocionada. Obrigada, Cauê. Você não sabe o que isso significa. Ele aproximou mais um passo. Não me agradeça ainda. A gente ainda tem muito para resolver. E num gesto inesperado, delicado, que nenhum dos dois jamais imaginou possível, Cauê tocou a mão dela. Simples assim. Um toque pequeno, mas cheio de promessa. Lívia não puxou a mão. Pelo contrário, entrelaçou os dedos aos dele. Foi o primeiro gesto mútuo. O primeiro passo não imposto pela dor. O primeiro momento em que amor e culpa se encontraram. E não brigaram. E ali, naquele toque, começou a nascer um amor totalmente diferente. Um amor ferido, torto, mas verdadeiro, que viraria o destino dos dois do avesso. E a história estava apenas começando a ficar intensa de verdade. Os dias seguintes transformaram a fazenda de um jeito que ninguém imaginaria. O silêncio que antes parecia pesar sobre a casa grande se tornou um silêncio diferente. Um silêncio vivo, carregado de significados, onde cada gesto entre Cauê e Lívia parecia construir uma ponte invisível. Não era um amor declarado, não era intenso, demais, mas era real. E nascia devagar, como uma planta que insiste em brotar mesmo em terra seca. Naquela manhã, o céu tinha uma cor mais suave. Uma brisa leve vinha do nordeste, carregando o cheiro distante de chuva. Chuva que o sertão tanto desejava. Cauê estava no curral, ajeitando a cerca, quando ouviu passos suaves se aproximando. Era Lívia, carregando um pano dobrado. Trouxe isso para você, disse ela, estendendo o tecido. O que é? Uma faixa para envolver o ombro. Você anda tenso. Sente dor ali, não sente? Ele hesitou, mas respondeu. Sinto. Posso colocar? Ele respirou fundo. Era algo simples,
uma faixa, um cuidado. Mas aceitar aquele cuidado era muito mais difícil para um homem que aprendeu a se virar sozinho desde a morte da esposa. Pode, disse ele enfim. Lívia se aproximou devagar, tão devagar que cada passo parecia medido, não por medo, mas por respeito. Ela colocou a faixa por cima do ombro dele e, com delicadeza, foi ajustando a amarra. As mãos dela roçaram a pele dele algumas vezes, e cada toque, por menor que fosse, parecia acender alguma coisa em Cauê que ele tentava reprimir. Não precisa ter medo de mim, Cauê, disse ela baixinho. Eu não vim substituir ninguém. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sei. Só quero te ajudar, porque você me ajudou a viver de novo. Viver de novo? Repetiu ele abrindo os olhos. Sim. Ela sorriu com tristeza. Antes de chegar aqui, eu vivia por obrigação. Agora, pela primeira vez, eu vivo por vontade. Cauê desviou o olhar, lutando contra um sentimento que crescia sem controle. Lívia, pode falar. Eu não sei se consigo... Ele pausou. Me permitir sentir outra coisa. Ela aproximou o rosto do dele, sem invadir, sem pressa. Não precisa sentir tudo de uma vez. Só deixa acontecer no seu tempo. Ele olhou para ela profundamente. Os olhos dela tinham uma sinceridade rara, quase dolorosa. E naquele instante, algo dentro dele, algo que esteve enterrado há anos, começou a se mover. Eu tenho medo, confessou ele pela primeira vez. Do quê? De te perder, antes mesmo de te ter. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Então não me afaste, disse ela com a voz baixa, firme e carregada de emoção. Eu já fui embora demais da minha própria vida. Não quero ir embora daqui também. Ele passou a mão pelo rosto dela devagar, como quem testa uma sensação quase proibida. Você é diferente de tudo que já vi, Lívia. Porque eu aprendi a viver na dor. E você também. É por isso que a gente se reconhece. E então, num instante que parecia suspenso no tempo, ela deu um passo à frente. Ele deu outro. Os dois ficaram tão próximos que era possível sentir a respiração um do outro, quente, intensa, viva. Mas antes que qualquer gesto definitivo acontecesse, um trovão ecoou ao longe. Eles olharam para o céu, escuro, pesado, carregado. Dava para sentir. Algo grande se aproximava, algo que não era só chuva. Lívia segurou a mão dele com força. Cauê, o que foi? Acho que... Está chegando a hora da verdade completa. Ele franziu o senho. Que verdade? A verdade que não contei. A parte que faltou. A parte que muda tudo. Ele ficou sério, muito sério. Então me diga agora. Ainda não, ela respondeu, com a voz embargada. Mas está perto. O que você está escondendo? Ela deu um passo para trás. Algo que não é sobre o passado, mas sobre o presente. Lívia, quando eu revelar, Cauê, você vai entender porque eu vim parar justamente na sua... Mas você disse que fugiu. Fugi, mas não só deles. Ela respirou fundo e completou. Fugi de uma verdade sobre mim que eu mesma custei a aceitar. Cauê sentiu um aperto no peito. Que verdade é essa? Ela olhou nos olhos dele, profundamente. A verdade de que eu já te conhecia antes de você me conhecer. Essa frase caiu sobre eles como um estrondo, mais forte que o trovão. Como assim? Perguntou ele confuso, alarmado. Lívia deu um passo para trás, lágrimas escorrendo. Deveria ter me apaixonado por você. Não assim, não antes da verdade, mas aconteceu. E agora, eu não sei mais recuar. Cauê ficou completamente sem fala. O que você está dizendo, Lívia? Ela colocou a mão no peito, como se tentasse segurar o próprio coração. Estou dizendo que o que nos uniu não foi acaso. Ela enxugou o rosto. Foi destino. Um destino que começou muito antes do dia em que você abriu aquela porta. O vento soprou forte. O céu escureceu de vez. O sertão inteiro parecia segurar fôlego. E o amor deles, que até ali tinha sido apenas promessa, agora se tornava inevitável. E estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Absolutamente tudo, na vida dos dois. O céu desabou sobre o sertão antes que qualquer resposta pudesse ser dada.
A chuva, tão esperada por meses, veio pesada, forte, quase violenta, como se o próprio destino tivesse decidido lavar o passado de ambos. Cauê segurou Lívia pelo braço antes que a tempestade a levasse. Você disse que me conhecia antes de chegar aqui. Explique isso agora, Lívia! Ela tremia, não pela chuva, mas pelo peso do que estava prestes a revelar. Cauê, quando eu disse que meu pai tinha culpa no destino da sua esposa, eu não contei tudo. A respiração dela falhou. Ele fez uma segunda coisa. Uma coisa que me destruiu por dentro quando descobri. Cauê sentiu o coração disparar. O que ele fez? Ele fazia negócios com várias regiões. Um dia, há anos, ele me levou até Vila Esperança. Eu era jovem demais para entender. Olhou para ele com os olhos cheios de dor. E foi naquele dia que eu te vi pela primeira vez. Cauê ficou confuso. Me viu? Sim. Você estava na feira da cidade vendendo caju. Eu nunca me esqueci do seu rosto. Eu disse ao meu pai que você tinha olhos bons. Ela engoliu seco. E ele riu. Ele disse que homens bons são fáceis de quebrar. O mundo pareceu desabar dentro de Cauê. A partir daquele dia, continuou ela, comecei a perceber quem meu pai realmente era. E quando soube o que fizeram com você e com a sua esposa, uma parte de mim morreu. Ela chorou. Eu vim até aqui não só para reparar o mal. Vim porque, antes de você me conhecer, eu já te admirava, já te respeitava. E num sussurro, já te amava de longe, mesmo sem entender o que isso significava. A chuva caía pesada, Cauê estava imóvel. O passado, que sempre o feriu, agora criava um elo inesperado entre eles. Você me amava antes de me conhecer? Perguntou ele com a voz embargada. Amava o que vi. Amava-o, e quando descobri a crueldade da minha família, decidi fugir. Decidi vir até você, porque no fundo eu sabia que meu destino sempre esteve aqui. Mesmo que eu tivesse medo. Cauê respirou fundo. Um passo, depois outro. Ele ficou diante dela, tão perto que a chuva escorria pelos dois, como se fossem um só. Lívia, nada disso apaga o que aconteceu. Nada. Mas ele tocou o rosto dela com a mão firme, quente, decidida. Você não é o passado deles. Você lutou contra ele. Queixo dela, fazendo-a olhar diretamente para ele. E eu nunca vi alguém tão forte assim. Alguém capaz de enfrentar a própria origem por amor a outra pessoa. Ela chorou como nunca havia chorado. Cauê, eu não mereço esse perdão. Ele sorriu de canto. O amor não pergunta quem merece. Ele chega e fica. Então, pela primeira vez, e da maneira mais inesperada, ele a puxou pela cintura e a beijou. Um beijo longo, profundo, cheio de história, de dor e de renascimento. Um beijo que o sertão inteiro parecia aguardar. O tipo de beijo que cura aquilo que o tempo jamais conseguiu tocar. Quando se afastaram, ela apoiou a testa na dele. Eu nunca imaginei que você me aceitaria. Eu também não imaginei que meu coração fosse capaz de amar de novo, disse ele. Mas você me ensinou que a dor não é o fim. É só o caminho para algum recomeço. Eles se abraçaram na chuva, como se desfizessem anos de culpa, tristeza e solidão. Naquela noite, a tempestade levou embora o passado e deixou, no terreiro da fazenda, um amor novo, forte, sincero e cicatrizado pelas verdades que finalmente vieram à tona. E assim, numa história marcada pela dor, nasceu um amor que ninguém jamais imaginaria. O amor que começou antes mesmo de começar. O que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários sua opinião. Isso ajuda demais. Deixa o like se gostou da história. Se inscreve no canal. Estamos a caminho dos 100 mil inscritos e contamos com você. E não esquece, histórias assim nos lembram que a vida sempre traz uma segunda chance. Basta ter coragem para recebê-la. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição. Clique na próxima história. Nos vemos lá.